Antes de continuarmos com as notícias do Cruzeiro, se você quer estar sempre por dentro de cada detalhe envolvendo o Cabuloso, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Agora vamos continuar com as informações importantes sobre a torcida e o cenário que envolve o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, uma das mais apaixonadas e tradicionais do futebol brasileiro, foi novamente envolvida em uma onda de violência que trouxe à tona discussões sobre a presença das torcidas organizadas nos estádios. O cenário que culminou com o banimento da torcida organizada Máfia Azul, a maior e mais influente torcida do Cruzeiro, de frequentar estádios em todo o Brasil, levanta questionamentos que vão além das arquibancadas e tocam diretamente na segurança e no papel das organizadas no esporte. Tudo começou na última madrugada de domingo, em um dos episódios mais tristes e chocantes dos últimos tempos. Após a partida entre Atlético PR e Cruzeiro, disputada em Curitiba, que terminou com uma derrota de 3-0 para a equipe mineira, membros da Máfia Azul se encontraram em uma situação de emboscada com a torcida Mancha Alviverde, organizada do Palmeiras, em uma rodovia enquanto retornavam a Minas Gerais. Esse confronto trágico resultou na morte de José Vitor Miranda, um torcedor de apenas 30 anos e membro ativo da Máfia Azul de Sete Lagoas. José Vitor chegou a ser socorrido e levado ao hospital em estado grave, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Outros 17 torcedores ficaram feridos, e o ataque culminou em um ato de destruição, com o ônibus que transportava os torcedores cruzeirenses sendo incendiado. Esse acontecimento trouxe à tona uma questão que tem gerado debate no Brasil há anos: a presença das torcidas organizadas nos estádios. É um problema que vai além de meras rivalidades e revela uma faceta sombria que frequentemente leva a episódios de violência e até tragédias. No caso específico da Máfia Azul, a torcida já estava com restrições severas, impostas pelo Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, que proibiu a presença da organizada nos estádios desde 2022. Essa medida extrema foi uma resposta a outra tragédia envolvendo brigas entre torcedores de Atlético Mineiro e Cruzeiro, que culminou na morte de outro torcedor em um confronto em Belo Horizonte. A punição da Máfia Azul é um dos mais longos e rígidos banimentos de uma torcida organizada no país, estendendo-se até 2028. De acordo com a determinação, os membros da torcida não podem exibir qualquer sinal que identifique a organizada nos estádios, seja bandeiras, camisetas, instrumentos musicais ou qualquer outro símbolo. A decisão teve como principal objetivo limitar a influência e a presença das torcidas organizadas nos eventos esportivos, após um histórico de conflitos que tem ameaçado a segurança não só dos próprios membros, mas também de torcedores comuns que acabam muitas vezes no meio desses embates. Mas o que levou a essa escalada de violência a ponto de exigir medidas tão drásticas? Para entender melhor o atual cenário, é preciso observar o contexto das torcidas organizadas no Brasil, que, embora sejam grupos que nascem da paixão pelo time, ao longo dos anos passaram a carregar uma dualidade perigosa. Por um lado, são conhecidas por sua lealdade, coreografias impressionantes e apoio incondicional dentro dos estádios. Por outro, são frequentemente associadas a episódios de violência, conflitos urbanos e até mesmo atividades criminosas que desafiam as autoridades. A proibição, no entanto, gera uma discussão acalorada entre torcedores e especialistas. Enquanto alguns acreditam que medidas como essas são fundamentais para a segurança, outros defendem que o problema deveria ser combatido de outras formas, sem afastar torcedores que são apaixonados por seus times. A emboscada que vitimou José Vitor Miranda é apenas um exemplo de um problema maior que envolve o futebol brasileiro. Situações como essa vêm se repetindo e mostram como as tensões entre torcidas organizadas muitas vezes ultrapassam os limites do futebol e transformam as estradas e as cidades em cenários de guerra. As ações tomadas pelo Ministério Público, como o banimento da Máfia Azul, refletem a busca por soluções imediatas para reduzir essas tensões, mas trazem à tona a necessidade de uma análise profunda sobre o que realmente está em jogo quando torcidas organizadas entram em conflito. Para os torcedores do Cruzeiro, essa punição representa mais do que uma restrição física, é uma limitação à cultura de apoio ao time. As organizadas representam, para muitos, uma extensão da identidade de torcedor, e o afastamento dos estádios acaba gerando frustrações e questionamentos sobre o futuro dessas associações. E para o Cruzeiro, que tenta reerguer-se e recuperar seu prestígio no futebol brasileiro, o impacto de uma medida como essa pode ser sentido dentro e fora dos campos, já que a presença de suas torcidas, principalmente em momentos decisivos, sempre foi uma força a mais em busca de vitórias. Com essa proibição, será que o futebol realmente está mais seguro? As autoridades e especialistas divergem. Enquanto a ideia de banir torcidas violentas parece lógica em um primeiro momento, muitos alertam que a violência não se encerra com a ausência das organizadas nos estádios. Muitas vezes, os confrontos simplesmente mudam de lugar, das arquibancadas para as ruas, onde o controle e a fiscalização são ainda mais difíceis.
Além disso, há um impacto sobre torcedores comuns, que acabam sendo afastados dos estádios por medo de serem alvos de violência, mesmo que não estejam envolvidos em nenhum tipo de conflito. Os recentes episódios envolvendo o Cruzeiro e a Máfia Azul colocam em evidência a necessidade de políticas mais amplas e eficazes para enfrentar o problema. O banimento pode ser um começo, mas especialistas argumentam que medidas complementares precisam ser implementadas, incluindo programas de educação, campanhas contra a violência e até mesmo uma regulamentação mais rígida sobre as atividades das organizadas. Afinal, uma medida isolada, como o banimento, embora eficiente a curto prazo, dificilmente resolverá o problema em sua totalidade. Diante desse cenário, resta aos torcedores refletirem sobre o papel que desejam desempenhar no futebol. A paixão e a lealdade ao Cruzeiro são inquestionáveis, mas a forma como essa paixão é manifestada deve ser revista e, talvez, transformada para que episódios como esse sejam evitados no futuro. E para você, torcedor cruzeirense, qual é a sua opinião sobre o banimento da Máfia Azul dos estádios? Será que essa medida é realmente eficaz ou existem outras soluções para conter a violência no futebol? Comente aqui embaixo, e se você quer ficar sempre atualizado com notícias exclusivas e análises sobre o Cruzeiro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.